Olá pessoal, veterano Voz Ativa, novo regulamento sobre remuneração de militares na ativa, os proventos na inatividade e pensões militares. Vamos dar uma olhada nesse assunto, que é o decreto 11.002 de 17 de março, publicado no Diário Oficial de hoje, 18 de março de 2022. Esse decreto regulamenta a Lei 13.954 e a medida provisória 2215 para dispor sobre o que eu já falei, remuneração da ativa, proventos da inatividade e pensões militares. Vamos fazer aqui uma contextualização. Depois vamos dar uma olhada nos dispositivos do decreto para ver se tem alguma coisa de importante. Conclusões e, ao final, alguns recados. Contextualização. No dia 15 eu fiz um vídeo extra falando de uma notícia que saiu no site Montedo, tá? Que é esse vídeo aqui, vai estar na descrição, nos cards, gratificação de representação para chefe de instrução do tiro de guerra. Finalmente, o Exército publicou uma portaria que ampara, que equipara os tiros de guerra à organização militar para efeitos de remuneração, né? Para que os chefes de instrução, que podem ser graduados, tá? Subtenentes, por exemplo, a receber a gratificação, aquela tão falada gratificação de representação de 10% do comando. Portaria essa que vai entrar em vigor dia 1º de abril. Tá? A quem se aplica aqui o que eu vou falar hoje são a todos, sabe, que são a remuneração, proventos e pensão, e o objetivo é a gente tomar conhecimento do assunto. Tá? Mas desde já adianto que não tem nada de, vão tirar, vai ganhar mais, vai ter mais desconto, não tem nada disso, tá, gente? No geral, é atualização da norma aqui, tá? O decreto. Nós vamos fazer aqui aquela leitura dinâmica como sempre, começando aqui pela data e pela data de publicação que eu já falei, e a entrada em vigor, que está aqui no final, dia 1º de junho, tá? Ou seja, 2 meses depois da entrada em vigor da portaria para pagar aos instrutores do tiro de guerra. Tá? Pagar a representação. E ele revoga um decreto de 2016, tá? Vamos ver que decreto é esse, tá? É um decreto que fala muito sobre gratificação de representação, mas não mexe no 4307, tá? O 4307 é a regulamentação geral da medida provisória, que é a nossa legislação de remuneração, tá? Ele tinha a parte que fala de gratificação de representação, que foi revogada. Aqui, tá? Essa parte aqui, ó, foi revogada pelo decreto de 2016, tá? Que ele basicamente regulamenta a gratificação de representação. Ou seja, era o decreto 4307, mas esse é o de 733, tá? Para esse assunto específico da gratificação de representação. A partir de 1º de junho vai ser o 4307 com 11.002 de 2022. Tá? Vamos seguir aqui. O capítulo 1, disposições preliminares, ele traz aquela tipificação do decreto, que é basicamente o mesmo que está aqui. Tá? Aí nós entramos aqui no capítulo 2, remuneração, proventos e pensões militares, seção 1, parcelas da remuneração dos proventos e da pensão militar. Tá? Aqui, ó, capítulo 2, seção 1, artigo 2º e 1º. Ele basicamente lista os adicionais e gratificações que fazem parte. Artigo 2º é da remuneração nativa, entre o soldo, os adicionais e gratificações. E o artigo 3º fala dos proventos da inatividade, que é o soldo e somente os adicionais. Não entra as gratificações, porque assim, em tese, adicional ele pode ser incorporado e a gratificação não. E a nossa legislação segue essa nomenclatura. O que é adicional pode ser incorporado. O que é gratificação não é incorporado, é só durante a ativa mesmo. Eu achei interessante aqui que na parte do ACDM eles não mencionaram o regulamento específico, tá? Eles colocaram aqui, ó, tanto aqui em cima, tá? Quanto aqui embaixo, adicional de compensação por disponibilidade observado a Lei 13.954, tá? Mas eles nem mencionaram aqui o decreto sobre específico do adicional de disponibilidade, tá? Que eu até fiz esses vídeos aqui em 2020, tá?
E também muito menos mencionaram a regulamentação do adicional de habilitação, porque é uma portaria. Então não seria cabível colocar aqui no decreto, o decreto dizer que é disposto de acordo com o disposto da portaria. Não faz sentido, porque haveria uma inversão. Tá? Vamos aqui para o capítulo 2, seção 2, tá? Que aí começa a falar mais especificamente da gratificação de representação. Tá? No artigo 4, basicamente, aquela tipificação normal da gratificação, tá? Que ela é paga, em quais situações que ela é paga. A mesma coisa que está na lei. Tá? O que eu achei interessante aqui? Eu achei duas coisas interessantes. Primeiro, o parágrafo 2º sobre proporcionalidade. Tá? O valor da gratificação prevista na linha A do inciso 2, qual é essa? Tá? É exatamente aquela pelo cargo de comando. Tá? Será de 10% a cada mês de exercício de comando e direção, chefia de organização militar, assegurado o pagamento proporcional ao número de dias na hipótese de movimentação do militar antes de ter completado o mês. Ou seja, digamos que o militar assuma um cargo de comando, fique 1, 2, 3, aí no quarto mês, no meio do mês ele é transferido e sai do cargo de comando. Então ele vai receber proporcional àquele metade do mês que ele exerceu o cargo. Então, por isso que eu falei que o decreto, a portaria do Exército que ampara os instrutores do tiro de guerra, né, por isso que eu mencionei aquilo, porque tem a ver. Ou seja, vai começar a pagar, mas também vai começar a pagar, né, proporcional quando não exercer durante o mês todo. Provavelmente o pessoal vai falar, foi só pagar, começar a amparar os tiros de guerra que vai pagar proporcional. Realmente, mas do jeito que está aqui esse parágrafo vai valer também para oficiais, por exemplo, coronéis em cargo de comando e tal. Então vale para todo mundo. Tá? Outra coisa que eu achei importante aqui são os parágrafos 3º e 4 sobre acumulação. Tá? Isso aqui eu vou dedicar um espacinho melhor para falar sobre isso, tá? Um pouquinho mais de tempo. Tá? O artigo 3º, ele fala assim, nas hipóteses de pagamento da gratificação de representação prevista no inciso 1, ou na linha A do inciso 2, são acumuláveis com aquelas B, C, D e E do inciso 2. Ou seja, o que está acontecendo aqui? Ele está dividido em dois grupos. O primeiro grupo tem o inciso 1, que é aqueles 10% que os generais já recebem, só por ser general. Tá? E também os 10% que recebem mensalmente por comando. Tá? Vamos dizer que isso aqui seja um grupo 1. Tá? É o primeiro grupo são as duas de 10% pagas mensalmente. E o grupo 2 tem todas aquelas hipóteses que são representação, viagem de instrução, emprego operacional e autoridade estrangeira no país. Tá? Essas aí são aquelas que são pagas 2% ao dia durante o tempo que o militar estiver nesse tipo de missão. O que ele está dizendo nesse parágrafo 3º? Que qualquer uma dessas do primeiro grupo, tá? Que é de general ou a de comando, pode acumular com qualquer uma dessas do segundo grupo, tá? Que são aquelas que são pagas diariamente. Tá? Até aí tudo bem. Aí vem o parágrafo 4º e diz: as hipóteses de pagamento da gratificação de representação previstas nos B, C, D e E são inacumuláveis entre si. Ou seja, o que ele disse? Essas aqui não pode acumular uma com a outra. Por exemplo, se o militar tiver ao mesmo tempo de uma representação e ao mesmo tempo de uma instrução, então ele não vai receber 2 mais 2% ao dia. É isso que está dizendo. Tá? O que eu questionei aqui, e 10% de general mais 10% de comando. Ou seja, se eles dividirem dois grupos, sendo o primeiro grupo esse aqui, a de general e a de comando, e o segundo grupo, aquelas que são pagas 2% diariamente, se a gratificação de um grupo pode acumular com a de outro grupo, e eles falaram explicitamente que as gratificações do segundo grupo não podem acumular entre si, por que não citaram que as gratificações do primeiro grupo não podem acumular entre si? Eu achei que ficou isso em aberto. E tem mais. Se a gente olhar aqui no decreto anterior, está logo aqui no começo, aí eles dizem aqui, ó, tá? Como é que estava isso aqui? Primeiro, tinha o inciso 1, que trazia a de generais e a de comando, e tinha o inciso 2, que trazia as demais, que eram aquelas 2% diariamente. Né? Aqui. São as mesmas situações.
E o que ele dizia aqui? As gratificações do inciso 1 podem acumular com a do inciso 2. E as gratificações dentro de um mesmo inciso não podem acumular entre si. Ou seja, ele dizia claramente, ao mesmo tempo, que essas não podem acumular entre si e que essas do general e do comando não podem acumular entre si. Do jeito que fizeram a redação agora, eu tenho a impressão, eu posso estar errado, mas eu tenho a impressão de que os generais que estão também em situação de comando, que acho que deve ser a maioria, se não todos, vão pleitear que podem receber acumulativamente, visto que o decreto não fala nada, a lei não fala nada e assim por diante. Vamos ver como é que vai ficar isso aí. Seguindo aqui, tá? Artigo 5º, são as tipificações das diversas hipóteses que podem ser para pagamento da adicional da gratificação de representação. O que é viagem, o que é destruição, emprego operacional e tal. A gente não precisa se aprofundar isso aqui, quem quiser pode dar uma olhada aqui. Tá? O artigo 6º ele traz regras para o pagamento dessas eventuais diárias, tá? Dessas de 2%. Tá? Quem pode autorizar, pode delegar, antecipação e tal. Aqui no artigo 6º. O artigo 7º diz que não compõe a pensão militar, é aquilo que eu já falei, né? O que tem nome, que traz nome gratificação, não vai para os proventos, nem para a pensão militar, porque não incorpora. Tá? O artigo 8º traz mais algumas regras, aqui, tá? Que não considera para fim de cálculo de férias, adicional de férias, o 13º, e outras parcelas, e não pode ser pago cumulativamente com diárias, tá? Isso aí é uma coisa bem óbvia, tá? E o artigo 9º aqui diz que é de acordo com a tabela que está na lei 13.954, né? que é o básico, tá? Aí nós vamos aqui para a seção 3, tá? Que é o cálculo dos proventos e das pensões militares, tá? Aí aqui é o que já está na lei, né? Que pode ser integral ou proporcional, tá? Não tem muita diferença. E o artigo 11 ele traz um cálculo de cotas de soldo no caso do pedágio ou pós-lei 13.954. É interessante isso aqui, tá? Ele fala aqui do artigo 22 da lei 13.954, tá? A lei 13.954 está aqui. O artigo 22 é aquele que traz as regras do pedágio, tá? O tão falado pedágio da lei 13.954. Tá? Que quem estava no meio do caminho na data da lei vai ter que aqueles 17%, sei que, e depois fica os 35 anos. Tá? Quem entrou a partir da lei tem que ficar os 35 anos. Então ele traz aqui a fórmula de cálculo bem específica, bem especificada, de como calcular as cotas de soldo que o militar teria direito, tanto no caso do militar que pagou o pedágio, aquele militar que tem que completar 31 anos e 7 meses, 32 anos, 3 meses e 22 dias, e assim por diante, e também dos militares que ingressaram após a lei, né, a partir da lei, tem que ficar 35 anos, né? Aí mostra que a fórmula de cálculo específica tá aqui tudo no artigo 11. Pode ver que o artigo 11 ele é bem grande, tá? Está bem especificado aqui, tá? Então isso aqui é objeto que o pessoal quiser dar uma olhada, tá? Tá aqui, bem especificado. E aí nós entramos aqui no capítulo 3, disposições finais, tá? Além do que já foi falado, né? A revogação, a entrada em vigor, fala aqui da VPNI, né? Que é em cima do bruto, aquela alteração que foi feita no PL 645, que tirou o VPNI de todo mundo, tá? Então, basicamente, repete o que está na lei, tá? Visto isso, vamos aqui para as conclusões, tá? O que eu vi de importante mesmo aqui, né? Além, é claro, daquilo que eu falei bastante, daquela cumulatividade ali que está no ar, tá? Mas eu vi bastante importante aquela questão da proporcionalidade. Tá? Realmente, pareceu uma coincidência, né, bem grande assim, né? Alguns dias atrás ficamos sabendo da portaria do EB que ampara os instrutores-chefes do tiro de guerra e agora, né, ficou só parte do mês, vai receber só parte dos 10%. Fora isso, atualização da norma, como eu falei. Tá? Recados. Tá? O que eu trago aqui de recado? Apenas um, né, que é uma portaria da FAB
sobre incorporação de temporário para desporto de alto rendimento. Quem quiser dar uma olhada vai estar na descrição. E trago aqui esse breve pensamento do dia, que hoje vamos curtir um bom final de semana? Eu achei que hoje eu não ia fazer vídeo nenhum e eu vi isso aqui. Eu falei, não, eu tenho que fazer um vídeo sobre isso para que a galera fique sabendo sobre esse assunto. Beleza? Bom, pessoal, é isso. Tá? Temos aí esse novo regulamento sobre remuneração, proventos e pensões. Tá? E o que eu tinha para trazer hoje, fora isso, um bom final de semana. Muito obrigado pelo carinho, pela atenção de todos, como sempre. E até a próxima. Valeu!